Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, você está no canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. Se você é novo por aqui e quer se tornar um físico-zudo, que são os alunos que aprendem física com o Guma, não deixe de se inscrever. Neste momento nós vamos resolver a última questão da playlist Enem 2017, uma questão que quem sabia demais pode ter se dado mal. Que coisa, não, cara? Ah, eu manjava muito. E aí você pode ter se complicado essa questão se você é um desses que manjava muito de eletromagnetismo. Que questão é essa, Guma? Coloca na tela. Aqui, ó. A questão de número 133 diz assim: para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras. Já vou mostrar o desenho disso. Dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B. Terceiro, um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma certa frequência F. Beleza? Então ele montou aí um motor elétrico, né? Que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. É o princípio de funcionamento das usinas, de qualquer usina geradora de eletricidade, né? Energia mecânica em energia elétrica. Tá bom. Ao fazer o gerador funcionar, ou seja, quando ele gira, essa espira gira dentro desse campo magnético, ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Tá bom. Para dobrar o valor da tensão máxima do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o quê? Bom, primeiro vamos ver aqui o que eu fiz um desenho mostrando cada uma dessas etapas. Ó, então o fio de cobre de diâmetro D, aqui ó, eu fiz aqui o fio enrolado, tá vendo? N espiras, eu fiz aqui representando como se fosse as N voltas, N espiras. Aí eu peguei um pedacinho do fio que deu uma ampliada no zoom. Então ó, esse fio tem um diâmetro D e uma área A, tá? É a espessura do fio, grossura do fio, tá bom? O segundo item aqui, ele fala, ó, dois ímãs, tá vendo aqui dois ímãs, uma face norte, só desenhei um pedaço do ímã, tá gente? Com um campo magnético entre eles, que é um magnético uniforme. E um terceiro item que ele fala que é um sistema, um mecanismo em que ele faz girar essa bobina dentro desse campo magnético com uma frequência F. Beleza. Então ele fala o seguinte, que quando ele gira aquilo ali, eu escrevi aqui, ó, quando ele gira, ele obtém um V e um I, tá bom? Um V e um I, que é uma DDP e uma corrente, tá? Ele chama corrente de curto-circuito. Beleza. Por que você falou, Guma, no começo do vídeo, que esse exercício era um exercício que quem manjava muito ia errar? Porque, pessoal, ele induziu você, ele induziu o aluno aqui a tentar fazer uma coisa errada. Isso se o aluno manja. É muita maldade, não é? Se é um aluno que manja desse assunto de eletromagnetismo, ele ia perder um tempo danado tentando fazer de um jeito que não era o jeito certo. Certo? Agora, o aluno que não manja de eletromagnetismo, ele ia olhar e falar, eu vou tentar fazer de um jeito mais simples aqui. Talvez ele acertasse, porque o jeito simples era o jeito certo. O que é o jeito complicado? Seria o jeito complicado? Seria o seguinte, ó. Ele quer dobrar a DDP gerada quando essa espira gira nesse campo magnético, ele quer dobrar a DDP mantendo a corrente. Mas vamos pensar o seguinte, qual é a lei de Faraday? A lei de Faraday diz o seguinte, que a força eletromotriz gerada em uma espira, ou a força eletromotriz induzida em uma espira, ela depende da variação do fluxo no interior dessa espira, variação do fluxo magnético, né? Se for várias espiras, várias voltas, então é N vezes essa variação de fluxo. Deixa eu consertar isso aqui. N vezes essa variação de fluxo. E isso aqui dividido pelo tempo. Pessoal, se você analisa por aqui, a força eletromotriz aqui é o V, são os volts. Então, por exemplo, eu vou apagar esse I aqui, eu vou chamar isso aqui de V. Ó, se você vai por esse caminho, você pensa o seguinte. Bom, para dobrar esse V, basta eu dobrar o número de espiras ou dobrar o fluxo. Aí você fala, dobrar o fluxo. O que é dobrar o fluxo magnético? Não tem nada falando do fluxo magnético. Então dobrar o número de espiras, letra A. Certo? Aí a pessoa vai letra A porque ela não achou nada falando sobre dobrar o fluxo. Dobrar o fluxo é a mesma coisa que dobrar a intensidade do campo, Guma? Não necessariamente. Não necessariamente. Se você dobrar a intensidade do campo, você pode até dobrar o fluxo. Mas depende da situação. Por quê? Aí que vem o detalhe, ó. Então uma pessoa que não manjava muito, ela ia escrever a lei, quer dizer, não manjava muito, ela já tinha que saber a lei de Faraday. Se ela sabe a lei de Faraday, ela já sabe que se ela dobra o número de espiras, provavelmente ela vai dobrar a DDP, desde que o fluxo se mantenha constante, não sei o quê. Então era dobrar o número de espiras ou dobrar o fluxo.
Agora deixa eu fazer um parênteses aqui com você, tá? Vou fazer um parênteses. O que é variação de fluxo, Guma? Variação de fluxo é dado por variação do campo magnético, ou campo magnético, vezes a área da espira, aí a área da espira, não a área do fio que fez a espira, tá? A área dessa espira, vezes cosseno do ângulo entre a normal, a espira, que é perpendicular ao plano da espira, e o campo magnético local. O que eu quero que você perceba aqui é o seguinte: se você quer, por exemplo, lembra que as duas possibilidades, olhando para a lei de Faraday, as duas possibilidades de dobrar a DDP era dobrar o número de espiras, uma, ou dobrar o fluxo, tá? Se você dobrar o fluxo, você pode, para isso, dobrar o campo, ou dobrar a área da espira. Seriam duas possibilidades, tá? Ou dobrar o cosseno aí, sei lá, não teria muito, dependendo da situação, não tem como você dobrar o cosseno, tá? Pessoal, aí você tem nas alternativas, você tem dobrar a intensidade do campo? Tem. Você tem dobrar a área da espira? Ó, tem. Putz, e aí você começa a ficar meio preocupado, porque tudo tem. Aí você fala, mano, será que eu estou fazendo errado? Uma outra possibilidade seria o seguinte, você pegar aqui, ó, deixa eu fazer um Ctrl Z aqui rapidão. Uma outra possibilidade seria, para você dobrar a DDP, ao invés de você dobrar a DDP, você podia pegar o ΔT e reduzir a metade. Reduzir o tempo pela metade é aumentar a frequência com que ele gira. Deixa eu ver. Aumentar a frequência. Tem também. Caramba, mano. Então, ó, podia ser aumentar a frequência por essa análise? Podia. Podia ser a intensidade do campo? Podia. Podia ser aumentar a área da espira? Podia. Podia ser aumentar o diâmetro do fio? Essa é a única que não apareceu pra gente aí, né? É a única que não apareceu. Mas, pessoal, por que essa análise não era o caminho certo de se fazer? Porque é o seguinte, ele fixou uma coisa, mantendo a corrente constante. Ele fala corrente de curto-circuito. Então é como se, olha só, é como se a nossa bobina está representada nesse resistor e aí está gerando uma DDP passando nele, consequentemente uma corrente. Se você aplicar a lei de Ohm aqui, V, que é o U, né, igual a R vezes I, se você mantiver o I constante, sem mexer no I, pessoal, o que você percebe? Que o V é diretamente proporcional ao R. Que se você quer dobrar o V para uma mesma corrente, você tem que dobrar a resistência. Você não quer que a corrente aumente, porque em todas as outras ali, pessoal, volta lá, Goma, volta lá. Em todas essas outras que nós comentamos aqui, gente, se você dobra o fluxo, você está dobrando necessariamente também a corrente. Quer dizer, você pode estar dobrando a corrente. Se você dobra o fluxo, você dobra a DDP, que você pode estar dobrando a corrente. Pode, no caso de uma resistência constante. Mas se você altera a resistência do fio, você consegue dobrar a DDP dobrando a resistência. Olha que interessante. Por quê? Porque eu estou mantendo a corrente constante. Então você entendeu esse raciocínio? Se eu dobro a DDP, se eu aumento a DDP, vamos dizer assim, né? Ó, se aumentar a DDP, a resistência tem que aumentar na mesma proporção, já que I é uma constante. Se você isolar o I aqui, ó, você pode chegar nessa relação. Ó, I, mas por que não está mudando de cor? Ah, porque eu estou apertando o botão errado. I igual a V sobre R. Ou seja, se isso aqui é uma constante, se a corrente é uma constante, então, se você dobra o V, você dobra o R. Então, quanto maior o R, maior o V. Então, você quer dobrar o V? É só dobrar o R. Mas como é que eu dobro a resistência desse fio? Lembra que esse fio é o fio enrolado. Aí você tem que usar a segunda lei de Ohm. Rola. Rho, resistividade do material. L, comprimento do fio. Inversamente proporcional à espessura do fio. Então, pessoal, vamos lá. Dobrar o R, você pode dobrar a resistividade, que seria trocar o material por um outro material com 2 vezes mais resistência, não tem essa mais resistividade, não tem essa alternativa. Uma outra opção seria fazer a área cair 4 vezes, a espessura do fio cair 4 vezes. Não tem aqui você reduzir o diâmetro do fio a 4 vezes. Na verdade tem dobrar o diâmetro do fio, tá? Então não é isso. Essa seria uma opção. E uma outra opção seria você dobrar o comprimento. Dobrar o comprimento, você dobra a resistência, se você mantém a resistividade, ou seja, não mexe no fio, no tipo de fio, não mexe na espessura do fio, só dobra o comprimento do fio, você dobra a resistência. E se você dobrar a resistência, para uma corrente ficar constante, a DDP também dobra. Então, para manter a corrente constante, basta dobrar a DDP, basta dobrar a resistência. E dobrar a resistência, basta dobrar o comprimento do fio. E dobrar o comprimento do fio seria o quê? Você ter o dobro de fio que você tinha aqui. Então, dobrar o número de volta que você vai fazer, o número de espiras.
Por isso que a resposta correta é a alternativa A, de ainda não sou inscrito no canal do Guma, mas depois dessa eu vou me inscrever. Letra A. Guma, mas você já tinha matado isso lá no começo, quando você disse que para dobrar a DDP, uma das opções era simplesmente dobrar o número de voltas. Por isso que eu falei que quem não manjava muito desse exercício, quem sabia pouco, ia acabar acertando logo de começo, porque ia fazer essa afirmação de cara, e tá certo. Só que a maneira, o raciocínio usado é que tá errado, você entendeu? Sim, eu cheguei à conclusão de que eu tenho que dobrar o número de espiras, mas não através dessa equação, e sim através dessa equação e da segunda lei de Ohm. Então essas duas equações me levam à conclusão de que se eu dobro o número de espiras, eu dobro o comprimento do fio, consequentemente eu dobro a resistência, consequentemente a DDP dobra, mantendo a corrente constante. E então, pessoal, a pessoa teria acertado sem saber o conceito. Por isso que eu falei, é uma questão que quem sabia pouco poderia ter se dado bem, quem sabia muito poderia ter se complicado ao fazer a análise aqui da lei de Faraday, tá bom? E aí, o que você achou dessa? Embaçado, né? Se você gostou da minha explicação, galera, dá um joinha aí, na verdade, e se inscreve. Para mim é muito mais importante a inscrição, tá bom? Se você quiser me seguir lá no Instagram também. Olha, nesse momento eu vou colocar para você aqui o card com a playlist, com todos os exercícios do nosso já saudoso Enem 2017. Este é o último vídeo da playlist. A playlist, então, agora está completa. Se você clicar aqui, você vai ver todos os vídeos. E aí, como vocês sabem, eu sempre deixo 2 vídeos aqui, ó, 1 e 2, que são desafios do mesmo tema. Então são exercícios que vão envolver ou segunda lei de Ohm, ou vão envolver lei de Faraday, tá? Ou vão envolver variação de fluxo magnético, algo desse tipo. 1 e 2, desafio. Então o que você faz? Você tenta assistir, vai até a hora que eu leio o exercício, tenta fazer sozinho, não deu, você solta o vídeo e vê como é que tá a sua habilidade aí. Vê se você está manjando desse assunto. E aqui o meu rostinho para você se inscrever. Obrigado por ter ficado até aqui. Bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau.